Oi pessoal, graça e paz, muita boa noite, né, para vocês. Que alegria nós estarmos aqui novamente para lermos a palavra de Deus. Nós que começamos, né, logo lá na segunda semana do início de janeiro, né, do início do ano, e nós já estamos aqui no dia 5/2, hoje. E como eu sempre gosto de dizer, nós não começamos a leitura no dia 1º de janeiro, certo? Então a nossa leitura ela não está indo dia após dia. Acontece algumas coisas, a gente não lê no sábado, não lê no domingo. Por quê? Porque é uma leitura muito dinâmica, muito tranquila, e 45 minutos só por dia. São 45 minutos só que você vai dedicar à leitura da palavra de Deus e você vai ler a Bíblia toda em menos de um ano. Nós já lemos o livro de Mateus, já lemos o livro de Marcos, estamos agora no livro de Lucas. Hoje nós vamos ler o capítulo 10 de Lucas, vai ser o primeiro capítulo que nós vamos ler hoje, vai ser o capítulo 10 de Lucas. Nós já lemos o livro de Gênesis e começamos o livro de Êxodo, e hoje nós iremos ler o capítulo 5 de Êxodo. Então a gente lê uma parte do Novo Testamento, né? Nós já estamos em Lucas. Lê uma parte do Velho Testamento, onde nós estamos em Êxodo. E aí depois nós finalizamos a nossa leitura com uma parte do livro de Salmos. E hoje nós vamos ler a partir do capítulo 76 de Salmos. Estamos na metade dos Salmos já. E isso com 23 dias de leitura bíblica. Então hoje é o 24º dia da nossa leitura. Então eu quero te convidar. E o que é o intuito nosso? O intuito nosso é de incentivar as pessoas a ler a Bíblia. É isso, né? Então por isso que eu estou fazendo essa live dia após dia, né? Para ler a palavra de Deus. Por exemplo, amanhã, sexta-feira, né, dia 6, eu não vou conseguir fazer a live. Porque amanhã eu vou pregar fora, vai ser numa vigília e vai ser à noite. Então provavelmente amanhã eu não vou fazer a live, não vou conseguir, né? Porque a vigília começa às 21 horas e é em outra cidade. Então por isso que não está sendo todos os dias. Então eu sempre coloco o quê? Ontem foi o 23º dia de 2026 e hoje é o 24º dia. Beleza? Então envia essa live aí para mais pessoas. Vai ficar salva depois, você pode curtir, pode comentar, pode compartilhar e chamar as pessoas para vir ler a Bíblia junto com a gente. Vamos fazer a nossa oração antes de nós começarmos. Hoje, capítulo 10 de Lucas. Deus, obrigado por mais uma oportunidade, onde nós estamos aqui, lendo a palavra de Deus, e eu te agradeço, Deus. Te agradeço porque tem sido muito bom aprender um pouco mais da tua palavra. Te peço para que o Senhor possa abençoar cada pessoa que entrar nessa live. Te peço para que o Senhor possa nos trazer luz, entendimento, nos traga discernimento do que nós estamos lendo aqui na Bíblia. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Abra a sua Bíblia então, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, na minha Bíblia diz assim, ó. Depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante de si de 2 em 2 a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. O que está dizendo isso aqui? Nós já lemos anteriormente que Jesus escolheu os 12 discípulos, Jesus começou ali já a pregar, Jesus enviou esses 12, né, para eles começarem a pregar. E aí ele também escolhe dentre aquela multidão, dentre todos os discípulos, além dos 12 que estavam com Jesus, Jesus Cristo, escolhe 70. Ele escolhe mais 70 além dos 12
para fazer isso daqui que está escrito no capítulo 10. Aí o que Jesus diz a esses 70? Versículo 2, capítulo 10 de Lucas. Grande é, em verdade, a seara, ou seja, ele está falando para esses 70. Mas os obreiros são poucos. Olha aqui o contexto de um versículo que a gente sempre fala, né? Grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros, poucos são os obreiros. Tá aqui, ó, Lucas capítulo 10, versículo 2. Em que contexto? Aonde ele chamou 70 pessoas, 70 novos discípulos daquela multidão que seguia ele, e ele enviou esses 70 e disse para eles: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são o quê? São poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a seara. Ide, eu vos envio como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Quando entrardes numa casa, dizei primeiro: paz seja nesta casa. Aqui, ó, o nosso cumprimento. Paz do Senhor, graça e paz, shalom, né? Paz e vida. Aqui o cumprimento, ó. Paz seja nesta casa. Se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não, voltará para vós. Ou seja, o que Jesus estava dizendo aqui? Se alguém quiser essa paz, amém, vai repousar sobre aquela casa, sobre ele. Se não quiser, a paz vai voltar para vocês. Vai ficar aí com vocês do mesmo jeito. Então, por isso, um dia eu comentei quando estava contando uma história, eu falei: cada um tem a paz para dar. Certo? Então, o que você tem para dar para as pessoas? Eu tenho a paz do Senhor. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e vos receberem, comei do que vos oferecerem. Isso aqui minha avó que ensinava a gente, né? Minha mãe nem tanto, né? Mas minha mãe um pouco também, né? Ó, se for na casa de alguém, come o que te oferece. Larga de ser custoso, menino. Versículo 9, vamos lá. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Então o que esses discípulos iriam fazer? Eles iriam visitar casa em casa, ia falar isto aqui, ó: é chegado a vós, é chegado em vocês, na sua casa, o reino de Deus. Eles iriam sair de casa em casa para pregar o evangelho e falar que o reino de Deus estava chegando ali naquela casa. Olha que incrível isso, gente. Versículo 10. Mas quando entrardes numa cidade e não vos receberem, saindo por suas ruas, dizeis: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, que já o reino de Deus é chegado a vós. Digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Pois se em Tiro e Sidom se tivessem operado as maravilhas que em vós foram feitas, há muito assentados em saco e cinza, elas se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantada até o céu? Até o inferno serás abatida. Quem vos ouve, a mim me ouve. Quem vos rejeita, a mim me rejeita. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Olha essa mensagem de Jesus Cristo aqui, hein? Versículo 17. Voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos submetem. Isso aqui é bom demais, né? Eles estavam tão cheios de Deus, cheios de Jesus ali, que eles ficaram encantados, né? Dá a entender que eles expulsaram os demônios também. Versículo 18. Disse-lhes Jesus: Eu vi Satanás como raio
cair do céu. Eu vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Gente, isso aqui é fantástico demais. As pessoas estavam se alegrando, encantadas com a submissão dos espíritos malignos, com o ato deles expulsarem os demônios. Mas Jesus vira e fala: vocês precisam se alegrar se o nome de vocês estão escritos aonde? No céu. Versículo 21. Naquela mesma hora, alegrou-se Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes, e não o viram, e ouvir o que ouvis, e não o ouviram. Versículo 25. Levantou-se certo doutor da lei, e, querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhes: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como você lê? Respondeu-lhe o homem: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste bem, faze isto e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Respondeu-lhe Jesus: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos do assaltante, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo-o, passou de largo, ou seja, passou longe. De igual modo também, um levita chegou àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem àquele lugar, mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu-o e moveu-se de compaixão. 2 pessoas passou longe. A terceira, que era o samaritano, já passou o quê? Perto. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, ou seja, cuidou dali das feridas, deitando-lhes azeite, vinho, e então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Ou seja, pegou aquele homem, colocou em cima ali do seu cavalo, cavalgadura aqui na minha versão, né? Colocou em cima do seu cavalo ali, pegou todas as coisas e levou para a hospedaria e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares com ele, eu te pagarei quando eu voltar. Quando destes 3, qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Jesus perguntando para aquele doutor da lei. E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Então disse Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Sabe o que eu entendo, gente? A gente quer que o próximo tenha o bom exemplo, né? Mas a gente não quer seguir o bom exemplo do próximo. E aí Jesus estava justamente mostrando isso daqui. Jesus contou uma história, uma parábola, e aí ele ainda mostrou quem que era
né, que parecia ser mais próximo ali, ele respondeu, e aí Jesus simplesmente respondeu para ele, né, vai e faze da mesma maneira, ou seja, faze de igual modo que esse bom samaritano fez. Versículo 38. Indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome de Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondeu então Jesus, Marta, Marta, estás ansiosa, Marta, e preocupada com muitas coisas, acalma. Mas uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Se a gente for comentar todos esses versículos aqui, a gente vai ficar a noite toda só num versículo, só num capítulo, né, gente? Porque é muito, muito, muito bom. Amém? Glória a Deus. Então hoje nós lemos o capítulo 10 de Lucas. Eu não vou ler o 11, o 11 é mais extenso ainda, certo? Vou deixar para ler o 11 amanhã. O livro de Lucas, ele é um livro onde os capítulos são maiores. Por quê? Porque Lucas, vocês sabem, Lucas era médico, então ele era muito mais detalhista, né, que os outros. E aí ele traz vários contextos que Mateus, Marcos e João também relata. E Lucas, ele enxuga isso tudo dentro de poucos capítulos, né? Então, o capítulo 9, 62 versículos, o 10, 42, o 11, 54, o 12 já tem 59. Então, os capítulos são maiores. Amém? Então, hoje só o capítulo 10 de Lucas. Agora vamos lá para Êxodo. Essa história de Êxodo também é muito bacana. Nós terminamos Gênesis com a história de Jacó, com a morte de José. Aí iniciamos Êxodo com a descendência, né, dos 12 filhos de Jacó. E aí nós já estamos já em Moisés. Moisés que era da tribo de Levi, se eu não estiver enganado. Se eu estiver enganado, vocês me corrigem. Êxodo capítulo 5. Ontem nós lemos o 3 e o 4. Então vamos para o 5 hoje. Moisés já foi lá conversar com o faraó, viu? E Deus endureceu o coração dele. Vamos lá então, capítulo 5. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó. Moisés tinha ido só e agora levou Arão junto. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel partir. Quando Faraó responde aqui, quem é o Senhor, não conheço o Senhor, não é o Senhor se referindo a Moisés, é o Senhor com S maiúsculo, se referindo ao nosso Senhor Deus Pai. Versículo 3. Então eles disseram: o Deus dos Hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência e com espada. Então lhes disse o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis o povo cessar das suas obras? Ou seja, o povo de Israel eram escravos lá no Egito. Ide às vossas cargas, ou seja, vai trabalhar. Disse mais Faraó: o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas? Naquele mesmo dia Faraó deu ordem aos exatores do povo e aos seus oficiais: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo,
para fazer tijolos como fizestes ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palha para si. Faraó estava mais exigente no trabalho. Mas exigireis deles a mesma quantidade de tijolos que dantes faziam. Nada diminuireis dela. Eles estão ociosos, é por isso que clamam dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Então saíram os inspetores do povo e seus capatazes e falaram ao povo: assim diz Faraó: eu não vos darei palha. Ide vós mesmos e tomai palha onde a achardes, mas nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a colher restolho em lugar de palha. Os inspetores os apertavam, dizendo: acabai a vossa obra, a tarefa do dia no seu dia, como quando havia palha. Foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os inspetores de Faraó tinham posto sobre eles. E lhes perguntavam: por que não acabastes a vossa tarefa, nem ontem nem hoje, fazendo tijolos como antes? Pelo que os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo: por que tratas assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: fazeis tijolos. Os teus servos são açoitados, mas o teu povo é quem tem a culpa. Disse Faraó: estais ociosos, por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Ide, pois, agora, trabalhai. Palha, porém, não se vos dará, contudo dareis a conta dos tijolos. Olha o tanto que Faraó estava exigindo daquela turma. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porque se lhes dizia: nada diminuireis de vossos tijolos, da tarefa do dia no seu dia. Ao saírem da presença de Faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que vinham ao encontro deles. E lhes disseram: olhe o Senhor para vós e julgue isso, pois nos fizeste repelentes diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que trataste mal a este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado a este povo, e de nenhum modo livraste o teu povo. Brinquedo não, hein? Capítulo 6. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó. Depois que Moisés orou, no finalzinho do capítulo 5, aí no início do capítulo 6, o Senhor já responde: por causa da minha poderosa mão os deixará ir. Por causa da minha poderosa mão os lançará fora da sua terra. E disse mais Deus a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Ademais, ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Livrar-vos-ei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. Então sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E vos levarei à terra
acerca da qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. E vou-la darei por herança. Eu sou o Senhor. Deste modo, falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Disse mais o Senhor a Moisés: Entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, disse ao Senhor: Se até os filhos de Israel não me querem ouvir, como, pois, me ouvirá Faraó, que sou incircunciso de lábios? Todavia, o Senhor falou a Moisés e a Arão, e lhes deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os filhos de Israel da terra do Egito. Versículo 14 agora. São estes os chefes das casas de seus pais. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. São essas as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão, Jemuel, Jamim, Oade, Jamim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. São essas as famílias de Simeão. São estes os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. Os anos da vida de Levi foram 137. Os filhos de Gerson, Libine e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate, Anrão, Gizar, Hebron e Uziel. Os anos da vida de Coate foram 133. Os filhos de Merari, Maale e Musse. São estas as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Anrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, que lhe deu a Arão e a Moisés. Viu aqui? Anrão era filho de Coate. E Coate era filho de Levi. Lembra que eu falei no início que Moisés era da tribo de Levi? Justamente por conta dessa genealogia aqui, ó, dessa descendência aqui. Por isso que é importante a gente ler a genealogia. Os anos da vida de Anrão foram 137. Os filhos de Gizar, Corá, Nefeg e Zicre. Os filhos de Uziel, Misael, Elzafã e Citre. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Nasson, e ela lhe deu a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá, Assir, Eucana e Abi-Asaf. São essas as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou para si por mulher uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu a Finéas. São estes os chefes de suas casas, segundo as suas famílias. São estes Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. São estes os que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: Eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés ao Senhor: Eu sou incircunciso de lábios. Como, pois, me ouvirá Faraó? Moisés insistindo, né? Senhor, como que Faraó vai me escutar? Que eu sou incircunciso de lábios, ou seja, eu não sou perfeito nos meus lábios, né? Não sei falar direito, às vezes eu gaguejo, né? E ele disse ali: Eu sou o Senhor. Diz a Faraó, rei do Egito, tudo que eu te digo. Moisés estava incumbido de uma o quê? De uma missão. Nós vamos ler mais um capítulo aqui, que essa história é muito boa, né? Vamos ler mais um capítulo de Êxodo, capítulo 7.
E aí depois a gente vai lá para Salmos, tá bom? Para a gente continuar essa parte aqui. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te tenho posto como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Já que você não sabe falar, então eu vou enviar um profeta para você, Moisés. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, o bom que Deus já falava para ele, né? Só que eu vou endurecer o coração de Faraó. E repara aqui o seguinte, olha aqui, isso aqui é muito bom a gente observar, porque na maioria das vezes a gente escuta pregadores falando diferente. Olha o que a Bíblia diz no versículo 2 do capítulo 7 de Êxodo. Tu quem? Moisés. Falarás tudo que eu te mandar. Eu quem? O Senhor está falando com ele, Deus está falando com ele. Então, Moisés, você vai falar tudo o que eu te mandar. O que eu mandar você falar, você vai falar para Faraó. Não estou nem aí se você não sabe falar, se você é gago, se os seus lábios não são perfeitos, mas você vai falar. E Arão, que é teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Ou seja, Moisés falou e Arão também pediu para deixar que os filhos de Israel fossem embora daquela terra. Aí no versículo 3 ele continua. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. E embora eu multiplique na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas, Faraó não vos ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grandes juízos. Olha aqui já no capítulo 7, versículo 4, o Senhor Deus já estava falando que iria tirar o povo, porém com grandes juízos. Ou seja, ele iria vir com juízo sobre Faraó, sobre o Egito. Versículo 5. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito, e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés da idade de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Falaram, ou seja, os dois. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando Faraó vos disser, apresentai da vossa parte algum milagre, dirás a Arão, ou seja, Moisés, você vai dizer para Arão, vai dizer para Arão, né? Toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e ela se tornará em serpente. Então Moisés e Arão foram ter com Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara. Lançou Arão a sua vara diante de Faraó, e diante dos teus oficiais, e ela se tornou em serpente. Faraó então mandou vir os sábios e encantadores, e os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos. Cada um deles lançou a sua vara, e elas se tornaram em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles, ou seja, a serpente de Arão ali abocanhou, né, comeu as outras dos magos ali do Egito. Mas o coração de Faraó se endureceu, e ele não os ouviu, como o Senhor tinha dito. O Senhor já tinha falado. Deus já tinha falado, mas eu vou endurecer o coração de Faraó. Versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado. Ele se recusa a deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, ou seja, um novo dia. Quando ele sair às águas, ou seja, para tomar banho lá no rio, por exemplo, esperá-lo-ás à beira do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti, dizendo: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, porém até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que está no rio, e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal. Os egípcios terão nojo de beber de água do rio.
Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão. Aí, ó, tá aqui, foi Moisés que disse. Aí o Senhor falou, agora fala para Arão falar. Dize a Arão, : toma a tua vara, Arão, e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todas as suas águas, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia mandado. Arão, levantando a sua vara, feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus oficiais. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. Os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal. E os egípcios não podiam beber da água do rio. Houve sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para a sua casa, nem ainda nisto pôs o seu coração. Todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para encontrar água que beber, porque não podiam beber das águas do rio. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Então imagine, 7 dias com as águas vermelhas que o Senhor feriu o rio. Eles ficaram 7 dias desse jeito. Então amanhã a gente volta no capítulo 8 de Êxodo. Então hoje foi Êxodo 5, 6 e 7. Agora vamos lá para Salmos. Salmos 76. Salmos 76. Salmos 76. Conhecido é Deus em... Peraí, pessoal. Conhecido é Deus em Judá. Grande é o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo e a sua morada em Sião. Ali quebrou as flechas flamejantes, os escudos e as espadas, as armas de guerra. Tu és mais ilustre e glorioso do que os montes ricos de caça. Os ousados de coração estão despojados e dormem o seu último sono. Nenhum dos homens de força pode usar as mãos. A tua repreensão, ó Deus de Jacó. Carros e cavalos são lançados num sono profundo. Tu somente és terrível. Quem subsistirá à tua vista, se te irares? Dos céus fizeste ouvir o teu juízo. A terra tremeu e se aquietou. Quando tu, ó Deus, te levantaste para julgar, para livrar a todos os mansos da terra. Certamente a ira do homem redunda em teu louvor, e com o restante da ira te cinges. Fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes os que estão em redor dele, àquele que é tremendo. Ele quebranta o espírito dos príncipes, é temido pelos reis da terra. Aleluia. Salmos 77. Clamei ao Senhor com a minha voz. A Deus levantei a voz e ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei o Senhor. A minha mão se estendeu de noite, sem descanso, e a minha alma recusou ser consolada. Lembrei-me de ti, ó Deus, e comecei a gemer. Queixei-me e o meu espírito desfaleceu. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Eu estava tão perturbado que não podia falar. Considerei os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito investigou.
Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre o seu constante amor? Acabou-se a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia ou encerrou Ele a sua compaixão na sua ira? Então pensei, a isto apelarei, aos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Os teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. É assim que o salmista falava. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos se abalaram, grossas nuvens se desfizeram em água, e os céus retumbaram, as tuas flechas correram de uma parte para outra. A voz do teu trovão repercutiu-se no redemoinho, e o teu relâmpago iluminou o mundo. A terra se abalou e tremeu, pelo mar foi o teu caminho, e as tuas veredas, pelas grandes águas. As tuas pegadas não foram conhecidas. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Gente, é fantástico isso daqui. Nós acabamos de ler em Êxodo. Por isso que a leitura da Bíblia ela é importantíssima. E eu gosto muito dessa dinâmica que a gente está lendo aqui, uma parte do Novo, uma parte do Velho, o livro de Salmos, porque em vários textos o salmista vai se referenciar, né, quando ele conversa com Deus, quando ele está angustiado, quando ele pede proteção, quando ele fala aqui, ó, a voz do teu trovão repercutiu-se no redemoinho e o teu relâmpago iluminou o mundo, a terra se abalou e tremeu. Ele está mostrando a grandiosidade de Deus. E aí ele encerra o capítulo 77 dizendo, guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Ele está se referindo aonde nós acabamos de ler. Olha que lindo isso daqui. A gente acabou de ler que Deus estava usando Moisés e Arão para libertar o povo das mãos do faraó, do Egito. E aí o salmista vem e nos mostra isso daqui. Glória a Deus. Glória a Deus pela leitura da Bíblia. Glória a Deus por esse texto maravilhoso. Então, gente, ó, por hoje é só. Nós lemos hoje capítulo 10 de Lucas. Nós lemos Êxodo 5, 6 e 7. 3 capítulos de Êxodo. E lemos agora Salmos 76 e 77. Amanhã nós vamos continuar a nossa leitura. Eu quero orar pela sua vida, orar para que você possa estar sendo também tocado pelo Espírito Santo ao ler a palavra de Deus. Espírito Santo, muito obrigado por esse momento, obrigado por essa leitura. Te agradeço porque o Senhor tem nos revelado, Pai, essa palavra, que é viva, que é eficaz. E eu te peço que o Senhor possa estar nos tocando todos os dias, Espírito Santo. Ao lermos a Tua palavra, que possamos ser também cheios do Espírito, cheios de vida, cheios da graça do Senhor. Eu te peço para que o Senhor possa abençoar a cada um que está nesse propósito. Abençoa cada um que está assistindo essa live aqui agora ao vivo, que vai assistir depois, para que o Senhor possa cuidar das nossas vidas em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então é isso. Encerramos aqui 45 minutos. Gente, é muito pouco. 45 minutos de dedicação no seu dia para ler a Bíblia. É muito pouco. É muito pouco. Hoje nós completamos, hoje é o 24º dia, então nós já completamos 24 dias lendo a Bíblia.
E eu tenho dito, nós não estamos lendo todos os dias, não é desde o dia 1º. Então separa aí 45 minutos do seu dia. Amanhã eu não vou estar aqui lendo, mas no sábado eu quero voltar. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus. Um abraço.